3 anos New. Todos os cursos com até 80% off. Enquanto acontecia o julgamento no TSE de uma possível inelegibilidade, Jair Bolsonaro embarcava em Brasília com destino ao Rio de Janeiro. Saiba quais as expectativas do ex-presidente em relação ao voto dos magistrados na reportagem de Bruno Pinheiro. O Tribunal Superior Eleitoral retomou na manhã desta quinta-feira o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Durante a retomada do julgamento em Brasília, o ex-presidente embarcava para o Rio de Janeiro em um voo comercial. Jair Bolsonaro disse que não iria acompanhar o julgamento. Não vou assistir julgamento, eu tenho trabalho no Rio de Janeiro, o meu pessoal vai me mandar informações do que está acontecendo. Eu não posso ficar o tempo todo na frente da televisão. A sessão desta quinta foi a terceira para análise do caso, iniciada com o voto do ministro Raul Araújo. Ele inaugurou uma divergência e votou pela rejeição das acusações contra Bolsonaro. Cada cidadão é livre para crer ou descrer no que bem entender, para divulgar, para duvidar. Qualquer cidadão pode defender e desejar modelo de votação diferente daqueles vigorantes no país, qualquer que seja o formato. Em seguida, ainda votaram os ministros Floriano de Azevedo Marques e André Ramos Tavares pela condenação do ex-presidente. Na terça-feira, o relator, ministro Benedito Gonçalves, já havia votado por condenar Bolsonaro. Abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Na manhã desta quinta-feira, o ex-chefe do Executivo negou que tenha cometido crime ao se reunir com embaixadores. E, segundo ele, até a esquerda classifica o julgamento como um absurdo. Até a esquerda, através do Rui Costa, do PCO, dizendo que o julgamento é um absurdo. Recomendo vocês entrar no site lá e ver que o Rui Costa está falando. Que é um absurdo o que estão fazendo. Estão procurando pelo em ovo. Já com um placar de 3-1 pela inelegibilidade de Bolsonaro por 8 anos, a sessão foi suspensa e será retomada nesta sexta-feira ao meio-dia. Para Jair Bolsonaro, o julgamento é político e não teve nada demais na reunião com os embaixadores em julho de 2022. Não tem nada demais a minha reunião com embaixadores, é uma política privativa minha conversar com embaixadores. E repito, só fiz a reunião porque 2 meses antes, sem legitimidade, o ministro do TSE fez uma reunião com embaixadores também. Já com relação às acusações contra o vice da chapa de Bolsonaro, o general Walter Braga Neto, todos os 4 ministros votaram pela rejeição da denúncia e dessa forma já há maioria para absolvê-lo. E faltam os votos da ministra Carmen Lúcia e dos ministros Nunes Marques e Alexandre de Moraes. Vamos agora às análises dos nossos comentaristas, começando com Dora Kramer. Dora, boa noite a você. Vimos na reportagem que Bolsonaro se coloca na condição de perseguido político, falou em julgamento político, que teriam o mesmo sentido, essas duas expressões, e disse ainda que até parece que a esquerda quer ter uma eleição em 2026 sem um concorrente à altura, se referindo a si mesmo, caso fique inelegível. Te pergunto, Dora, será que Bolsonaro está menosprezando aliados políticos importantes, como, por exemplo, Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, Romeu Zema, governador de Minas, que são colocados como possíveis substitutos dele, caso ele não possa concorrer às eleições? Boa noite, Lívia. Boa noite, Kobayashi, que já está conosco. Boa noite, todo mundo. Lívia, pensei exatamente a mesma coisa, porque quando ele diz não há um concorrente à altura, obviamente que ele menospreza, nem sei se foi intencional, possivelmente não foi intencional, porque não haveria razão nenhuma para ele, assim, de propósito, menosprezar. Mas é aquilo, né? Quando a coisa sai espontânea, é que a verdade aparece. Mas, olha, quanto ao julgamento em si, estamos a um voto da formação da maioria, né? Não teve pedido de vista, não deve ter pedido de vista, porque o único pedido possível seria do ministro Nunes Marques, que não faria isso
com a decisão já praticamente tomada. Faltam só os 3 ministros do Supremo Tribunal Federal e ali me parece que ele seja o único voto possível a favor do ex-presidente Bolsonaro. Seria muito surpreendente se o ministro Alexandre de Moraes votasse contra torná-lo inelegível, o ex-presidente inelegível, e a ministra Carmen Lúcia. Agora, você sabe que eu quero já fazer pergunta. Eu sei que Kobayashi não gosta de pergunta difícil, mas essa é uma pergunta fácil. O que vai acontecer? Vamos que se decida amanhã, o que já está se desenhando, o que acontece com as outras 15 ações que existem lá no tribunal contra o presidente Jair Bolsonaro, ex-presidente Jair Bolsonaro? Elas ficam prejudicadas? Transcorrem normalmente? Essa é uma curiosidade, já pensando no dia seguinte, pensando adiante, já que essa decisão já está praticamente tomada. Kobayashi, já temos então uma pergunta a você. Bem-vindo, boa noite. Dora falou de outras 15 ações no TSE e tem ações também, investigações, que estão tramitando na Polícia Federal e no Supremo Tribunal Federal. Como ficaria a situação de Jair Bolsonaro diante de uma inelegibilidade? As ações continuariam. Primeiro, muito boa noite, Lívia, Dora, toda a audiência do Jornal Jovem Pan. As ações continuam, elas não perdem o seu objeto porque os objetos são diferentes, são outros objetos, são outras causas de pedir, mais tecnicamente falando, né? Então elas continuam, até porque haverá essa decisão que pode, claro, culminar na inelegibilidade, porque só falta um voto, como a Dora já bem disse, mas depois haverá ainda a possibilidade de recursos ao próprio TSE por via de embargos de declaração, que é um recurso que serve simplesmente para esclarecer obscuridade, contradição, alguma omissão que possa haver no voto condutor e depois recurso ao STF ainda. Então a gente tem ainda pela frente uma possibilidade ainda que remota de reversão desse julgado. Por isso mesmo é que os outros processos continuarão, sejam os processos na própria Justiça Eleitoral, os 15 processos já citados, tanto quanto os outros processos na esfera criminal e administrativa que o presidente Bolsonaro possa responder, Lívia.